Transição Neoindustrialização está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo sobre os desafios da indústria brasileira para ocupar um lugar de destaque na economia do país, um lugar de protagonismo na indução do desenvolvimento do país. Você que assiste o programa pela primeira vez, saiba que aqui a gente já vem mostrando a trajetória do setor industrial que passou por um processo de desinvestimento ou pelo menos de falta de incentivos para crescer com todo o seu potencial. Por isso a gente já te convida a assistir todos os nossos programas que estão disponíveis no @RedeTBT, lá no YouTube. A cada programa a gente vem pautando um setor diferente para saber quais são as estratégias, as inovações, quais são os problemas enfrentados e com tudo isso, claro, refletir sobre o que de fato é preciso para esse setor estar lá em cima. Desafio é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre a transformação digital na indústria. Tecnologia chegou para todo mundo? Nosso bate-papo aqui é com a professora Terezinha Ferrari. Ela é professora doutora em Ciências Sociais e mestra em História pela PUC São Paulo. E com o Guilherme Canuto, que é professor doutor da Universidade Federal do ABC, a UFABC, do Centro de Engenharia e Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, o SEX. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, ao nosso Transição. Vamos bater um papo sobre transformação digital. O Transição, você sabe, é uma produção da TBT e da Fundação Itaú Educação e Trabalho. A gente repete aqui, @RedeTBT lá no YouTube para você acompanhar os nossos programas. Bom, em setembro de 2024 foi lançada a nova fase do programa Nova Indústria Brasil, uma iniciativa do governo federal para recuperar o setor. Essa fase, a Missão 4, trata da transformação digital da indústria. Os investimentos totais somam 186 bilhões e 600 milhões de reais nos próximos anos. A meta é que até 2026, ao menos 25% da indústria brasileira já tenha adotado pelo menos 3 das tecnologias digitais importantes para melhorar a produtividade e a competitividade, que são serviços em nuvem, Big Data, robôs de serviço, internet das coisas, inteligência artificial. Para 2033, a meta é alcançar 50%. E hoje, somente 18% do setor tem essas características. Mas e aí? É fácil? É simples? Quais são os caminhos? Alguns obstáculos são a resistência à mudança por parte das empresas, falta de gente qualificada para lidar com a transformação, com a integração dos sistemas, segurança na gestão de dados, o investimento e até mesmo a meta. Ou seja, vamos digitalizar, mas para chegar onde? Esses desafios, inclusive, que a gente disse agora, foram apontados por professores da Poli-USP. Mais uma vez aqui, bem-vindos aqui ao nosso programa Transição. Eu queria saber de vocês um panorama, né, dessa meta que o Nova Indústria Brasil prevê até 2033, pelo menos 50% do setor industrial está digitalizado. O que precisa? É possível isso? Como é que vocês avaliam, professora? Uau! Pergunta difícil. Eu acho que tem você até citou outros processos de industrialização que já ocorreram no país. Eu creio que, até a verificar esses outros programas que você próprio acabou de dizer, que já ocorreram, eu acho muito importante recuperar. Por que precisa essa recuperação? Não tem nada a ver com aquela história do estuda a história para ver se acerta, né? Se não, depois, né? se aprende alguma coisa, né? E aprende com os erros do passado. Não se trata disso. História não é por aí. Isso não resolve nada, né? É só uma fala qualquer. Mas a verificação dos processos históricos anteriores do país pode indicar algumas coisas que talvez sejam necessárias, não só por todos, serem conhecidas por todos, mas também pelos técnicos, também por aqueles que vão investir. Em que sentido? O Brasil é um país que precisa ser entendido, precisa ser estudado na perspectiva da industrialização brasileira. O que é a indústria no Brasil? O que foi o processo de industrialização brasileira no Brasil? Então, por exemplo, se hoje você me diz que
vai haver um ímpeto de industrialização do governo e uma hipótese, né? Faltará força de trabalho para essa reindustrialização, ou esta industrialização, nos processos anteriores também. Os processos anteriores de industrialização também não havia o operário pronto e acabado, né? Porque antes havia o operário, né? Hoje é um trabalhador, enfim, que não sei se auto-intitula mais como operário. Mas a formação da força de trabalho, ela é constante em todo processo novo. Então, para mim, isso não é problema dizer, entende? Haverá falta de força, de mão de obra qualificada? Sim. Principalmente se for um processo absolutamente novo, revolucionário, de fato, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Tá? Então, acho que uma das primeiras coisas poderia ser avaliar realmente quais são os problemas tá, a serem enfrentados. Como, por exemplo, eu acho que o problema de falta de força, de mão de obra qualificada, para mim, não... É algo que já aconteceu em momentos anteriores. Certo. Então, até que ponto isso seria um problema? Eu queria guardar esse assunto da mão de obra qualificada, inclusive porque a gente vai falar sobre isso logo adiante aqui no Transição, porque é um tema delicado, porque a transformação digital da indústria ou de qualquer setor necessariamente impacta na mão de obra no mercado de trabalho. Isso é um assunto que a gente vai trazer daqui a pouquinho para a gente poder fazer uma avaliação se é bom, se é ruim, como é que fica a questão do trabalhador. Perfeito. Mas eu quero ouvir de você também, Guilherme. Qual a avaliação que você faz a respeito dessas metas aí do Nova Indústria Brasil? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, professora. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Arrojadas, para dizer o mínimo, né? Desculpa, só quando você fala arrojada, é utópica, é difícil de alcançar? Qual é o sentido desse arrojado? Do aspecto tecnológico, a viabilidade técnica ela existe, o problema é quanto que isso vai custar. Né? E quando você fala de investimento, você está falando de dinheiro público. Então, quanto que isso vai custar para os nossos cofres e de que forma que isso será monitorado, como que a gente desenvolve métricas para poder realmente gerenciar o aporte financeiro nesse sentido. A primeira coisa que eu acho assim que é positiva é que nós estamos falando da micro, pequena e média indústria brasileira. Isso daí é uma coisa que se faz necessária. Essas empresas perderam muita força para multinacionais, para serviços, importação, enfim, coisas que, por exemplo, coisas que assim não dá para competir, assim. Tem empresas de base tecnológica familiares que saíram de vender, por exemplo, vender serviço de usinagem para poder fazer serviços mais simples de soldagem, construir portão, esse tipo de coisa. Então, assim, a professora falou bem, assim, a mão de obra ela anda junto com a questão da tecnologia, ou seja, do aspecto de capacitação, isso daí é um processo natural. O problema é que quando você trabalha em prol de implementar algo, e que isso é muito característico aqui no Brasil, de você trabalhar com algo que já foi desenvolvido, tem esse problema de você depois ter que capacitar. E isso tem um impacto médio e longo prazo do aspecto sociedade, que a gente não enxerga muito direito isso. Então, é diferente de você ter, do aspecto de estratégia de implementação de alta tecnologia, uma construção de base, ou seja, de você qualificar do aspecto de desenvolvimento de novos produtos de alta base tecnológica, porque daí naturalmente a mão de obra já está mais do que qualificada. E aí você não só melhora a competitividade, mas você também consegue implementar. A ordem natural é essa. A ordem natural é essa. O problema é que a gente tem assim essas coisas de solução de curto prazo, aí, médio prazo, e qual que é a solução? É você pegar e importar. Então eu venho, já está desenvolvido, eu implemento, e aí eu tenho que capacitar a mão de obra o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que, assim, me antecipando um pouco, assim, já na minha fala, mas eu acho, assim, que a gente precisa discutir, assim, de forma mais séria essa questão de plano de país, assim, são coisas que são estratégicas do aspecto de desenvolvimento sustentável de um país e que precisa nascer
em solo nacional. E essa coisa da gente ficar extremamente dependente assim, de tecnologia, de alta tecnologia, certo, de fora é complicado e a gente tem que ter um cuidado com isso daí. E nisso tem o papel, inclusive, do meio acadêmico, que a gente também vai abordar aqui no Transição. Eu só queria passar rapidinho aqui para uma reportagem que foi feita pelo Bruno Mascarenhas. O Leandro Ângelo é vice-presidente da CIT, ou CIT. É uma empresa de tecnologia. Ele conversou, né, o Leandro, com o Transição, com o Bruno Mascarenhas, e apontou temas importantes para que a alta tecnologia chegue a pelo menos 90% das nossas indústrias. Então, Bruno, é contigo, vamos ver a reportagem. Antes de falarmos sobre como a tecnologia pode contribuir para a eficiência da indústria brasileira, vamos ter uma ideia do trabalho da CIT, empresa 100% tecnológica. O aplicativo do seu banco, a integração dos sistemas internos, uma inteligência de diagnóstico no hospital, como por exemplo o Einstein, ou uma inteligência que suporta um aluno em educação do Enem numa Edux ou num grupo Anima. Então a gente está conectado em vários segmentos e toda a parte de desenvolvimento de software, tanto back-office quanto para consumidor final, a gente atua aqui na CIT. Dentro das diretrizes do programa Nova Indústria Brasil do governo federal, está o investimento em tecnologia nas indústrias brasileiras. A ideia é dar oportunidade para que 90% delas passem a utilizar alta tecnologia. A gente sabe hoje que mais de 60% das indústrias eles já têm algum tipo de iniciativa ou projetos perseguindo essa jornada de transformação para a indústria 4.0, mas só 2% desse escopo, de fato, tem uma transformação mais integrada, onde essas soluções já se falam e extraem o máximo potencial dessas tecnologias. Esse desafio de criar essa jornada de digitalização, ele não é uma opção, ela é uma questão de sobrevivência. Então, essa habilidade de traduzir tendências e novas tecnologias e ajudar essas indústrias a navegar com isso e como isso se traduz para os desafios de negócio, eu acho que ele é o fator de grande mudança. As tecnologias da indústria 4.0 podem elevar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos produtos em mais de 20%. Para avançar neste processo, é preciso o envolvimento das lideranças. É fundamental sentar com as lideranças dessas indústrias e estabelecer o desenho estratégico de para onde tem que ir, o que a tecnologia habilita hoje, o que ela destrava, como isso se conecta em projetos e programas e quais são as hipóteses de retorno de investimento que esses projetos e programas trazem, com a visão de ballpark, qual o resultado financeiro que a gente espera, qual que é o nível de qualidade e experiência que os clientes ou consumidores dessas indústrias estão buscando, e não só mapear isso, mas definir prioridades. Por onde eu deveria começar, o que deveria estar na minha pauta nesse momento. Um dos principais recursos tecnológicos para caminharmos no sentido da reindustrialização do país, com investimento em alta tecnologia, é a inteligência artificial generativa. Ela traz mais eficiência e menos gastos na produção industrial. A gente tem uma visão de metodologia, quais são as práticas que deveriam estar acontecendo, que garantem mais qualidade, mais segurança nesse ciclo como um todo, e como é que a inteligência artificial está acelerando com agentes cada uma dessas etapas. Então, uma solução que uma indústria queria lançar para o mercado, colocar na mão do cliente, do consumidor dela, que antes poderia estar sendo inviável ou com um custo que é questionável se faz sentido seguir com aquele projeto para frente ou não, hoje com a inteligência artificial isso fica muito mais acessível, porque os ganhos de eficiência, eles ultrapassam os 20% que a indústria está perseguindo, eles podem chegar de 30% até 50% menos. Então você consegue lançar a solução mais rápido, custando muito mais barato, e quanto mais rápido você põe na mão desse cliente, desse consumidor, você aprende mais rápido. E com esse aprendizado, a evolução dessa experiência, dessa jornada, vai ficando muito melhor, você garante muito mais a fidelidade desses clientes e desses consumidores. Ainda neste programa, o vice-presidente da CIT vai nos falar sobre o potencial que o Brasil tem para ser um importante protagonista quando se fala em tecnologia digital. Bom,
Vamos lá, então, para a gente concluir essa primeira parte do Transição, vou fazer uma espécie de debate. Vou colocar como debate aqui o espírito dessa conversa. Vocês viram a reportagem, há pontos de discordância de vocês em relação a ela ou não? Pontos de discordância? Tecnicamente eu não tenho nenhum, porque não conheço. Eu sou da área das humanas. Das humanas. A gente vai falar então sobre o impacto no mercado de trabalho já, que é a pergunta que eu tenho para ti. Tá. E você, Guilherme? Tem algumas coisas que, da minha opinião, são questionáveis, sim. Vale um bate-papo. Tecnicamente falando. Por exemplo? Por exemplo, o advento de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela é um meio para. Eu percebo que as pessoas enxergam isso muito como um fim. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E tudo bem, dentro de uma indústria, com a sua devida aplicação, claro, faz sentido, otimiza os processos, enfim. Agora, a questão toda, o que eu percebo, agora pelo menos assim, dentro da academia, em contato com os meus alunos e assim, é que isso está sendo uma ferramenta que está virando atividade fim, na verdade. Então, a pessoa não para fazer uma reflexão do que essa ferramenta está entregando. E o cérebro da gente é uma coisa impressionante, né? Quanto mais ele puder conservar energia, ele conserva. Então, menos ele quer, né? Disparar os processos aí, assim, para poder armazenar informação de longo prazo, né? Então, você começa a usar essas ferramentas, assim, sem ter um objetivo claro, ou ter o entendimento do que a ferramenta está te entregando, que é o mais importante. O que essa ferramenta está te entregando? Então, eu vejo isso como um problema. Eu vou colocar aqui um exemplo prático, até para jogar a bola aqui para a professora, para a gente poder analisar na questão do impacto que tem isso para o trabalhador, que é justamente isso que o Guilherme fala, que é a atividade, que é utilizar a inteligência artificial, vamos já falar sobre ela aqui, como um fim. E aí, vamos ver se eu estou no raciocínio certo. Eu vou pegar, por exemplo, a minha profissão aqui, jornalista, apresentador, locutor. Hoje em dia, tudo com inteligência artificial. O roteiro desse programa, por exemplo, que eu faço, ele pode ser feito com inteligência artificial, há meios para isso. A minha voz, ela pode ser sampleada, digamos, e inclusive a minha imagem pode-se fazer trabalhos sem eu estar presente ali, só com a minha voz, né? O computador, a inteligência artificial faz um roteiro, faz um texto, já tem a amostra da minha voz, e aí eu fico sem emprego. Isso é utilizar como fim, né? A inteligência artificial como fim. E aí eu vou ficar sem emprego, e aí é o impacto do mercado de trabalho que eu quero que a professora diga para a gente. É isso mesmo? Como é que avalia? Então, este é um grave problema em questão. E não é agora, nesse momento, de uma reindustrialização brasileira. Mas, veja bem, eu trabalhei na área na região do ABC, principalmente nos anos final dos 80, ao longo dos 90, até os anos 2000, e eu trabalhei justamente junto a um trabalhador de Fabril, né, que estava recebendo aquela primeira leva, né, da informatização no chão de fábrica, né? Essa, inclusive, não é a primeira. Nós já estamos com uns 30 anos aí de informatização, não é? Do chão de fábrica. Estou falando do trabalho industrial, não é? Então, nós estaríamos aqui agora já, depois de 30, 40 anos desse processo. Eu acho que está por aí, tá? Dos anos 90, principalmente, quando vinha muito daquela tecnologia japonesa, né? Sim, e principalmente na organização do trabalho. Os né? primeiros robôs. Os primeiros robôs, né? Não sei nem se chama ainda robô, né? Sei lá, mas naquela época chamava. Bom, enfim, aquela indústria, aquela industrialização informatizada, ela já criou várias consequências e uma delas é o desemprego. No decorrer do tempo, há que se somar a ausência de criação de novos postos de trabalho, porque aquela informatização, ela eliminou postos de trabalho,
não é? O que a gente via, sabíamos da massa de trabalhadores operários fabris da região do ABC. Aquilo era uma cidade, a Volkswagen, a entrada e a saída, era aquela multidão. Chegou a ter mais de 40 mil. 40 mil funcionários. Então, quer dizer, eu não deixo de destacar esse ponto, porque, para mim, vejo até hoje as consequências de um tipo de industrialização tecnologizada e cada vez mais sofisticada, e não vejo muita implemento tecnológico para resolver as consequências provocadas por essa introdução tecnológica. Então, acho ótima a empresa trazendo novas ideias, novas tecnologias, enfim, mas eu não vejo ninguém indicando minimamente quais seriam as consequências disso. Porque é claro que ninguém quer pensar nesse tipo de coisa, né? Mas a minha área pensa. Eu penso por esse lado, só para a gente encerrar esse bloco aqui, a gente vai voltar nesse assunto, por exemplo, a minha área, que é a área também de humanas, né? De jornalismo e tudo, eu sou locutor, apresentador, jornalista, teoricamente o que se espera ou o que se diz é que há uma migração desses trabalhadores, por exemplo, pegar o trabalhador do chão de fábrica, eu que sou, assim, um chão de fábrica da comunicação, e migrar para a tecnologia da informação, para produzir tecnologia, o que necessariamente eu jamais vou fazer, porque não é minha área. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Ainda hoje no Transição a gente vai destacar esse outro lado. Se a indústria precisa se desenvolver e a mão de obra, como é que fica? Nós, trabalhadores, onde ficamos? Qual é o papel, inclusive, das universidades, da pesquisa, da ciência? Fica aí que a gente volta já. O Transição está de volta, hoje falando sobre a transformação digital da indústria brasileira, os desafios, os obstáculos e quais ações têm sido feitas para modernizar a indústria. A gente só quer deixar claro aqui uma coisa, ninguém aqui é contra tecnologia. O que a gente está discutindo aqui, está tratando é justamente como utilizar ela da melhor forma, certo? É isso, correto, né? Corretíssimo, importantíssimo. Maravilha. E com a gente aqui a professora Terezinha Ferrari, que é professora doutora em Ciências Sociais e mestra em História pela PUC São Paulo, e Guilherme Canuto, professor doutor da UFABC, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, o SEX. Gente que produz tecnologia. 3 estudantes da Universidade de Campinas criaram uma empresa de tecnologia lá nos anos 1990, o que seria o equivalente a uma startup hoje, um termo que não existia na época. O nome dessa empresa é CIIT, baseado em 3 palavras, colabore, inove e transforme. Hoje, a CIIT tornou-se uma multinacional conhecida mundo afora por CINT. A gente fala aqui o CINT no inglês, né? E está presente essa empresa nas Américas, na Europa, na Ásia, na Oceania também. O Transição conversou com o vice-presidente da CIT, ou CINT, para a América Latina, para saber como a empresa especialista em tecnologia vê as possibilidades para que as indústrias brasileiras se tornem mais tecnológicas e competitivas. O Bruno Mascarenhas conversou com ele, vamos ver. Existem alguns temas que eu considero que são fundamentais nessa jornada de transformação para a indústria 4.0. O primeiro deles, obviamente, não dá para não começar por esse, é a inteligência artificial. Uma indústria com a capacidade de tomar decisões mais inteligentes, suportadas por inteligência artificial, detectar falhas no processo do ciclo de produção de maneira automatizada e, ao mesmo tempo, conseguir realizar cada tarefa e cada atividade com muito mais eficiência, são fatores que a inteligência artificial já traz hoje para todos esses segmentos e indústrias. Um segundo fator, ele está no desafio de IoT. A IoT também, com o uso de inteligência artificial agora, a capacidade de conexão e de dispositivos coletando dados na ponta acelera muito o processo e a capacidade de inteligência, porque você consegue ter dados muito mais rápido na ponta, isso possibilita para a indústria ter um monitoramento em tempo real, inclusive trabalhar em manutenções preditivas. Imagina as indústrias que têm uma série de equipamentos, a gente sabe o nível de investimento
de manutenção e trabalhar com dados para ser mais preditivo nessas manutenções, não só vão trazer mais segurança para aquele ambiente, como vão trazer uma grande economia no médio e no longo prazo. Um outro fator, obviamente, é o uso de nuvem e de borda nessas soluções. O impacto principal é escalabilidade, estabilidade, mas ao mesmo tempo ter dados em tempo real, você capaz de acompanhar a sua indústria, seu ciclo de produção real time, pode te facilitar uma série de tomadas de decisões. Tem o desafio também de realidade virtual ou realidade aumentada. Imagina numa indústria 4.0 a capacidade de treinar os novos profissionais num ambiente virtual. Isso vai trazer um desempenho melhor, vai trazer uma capacidade de segurança maior. Além da inteligência artificial generativa, capaz de interagir com maior pertinência e eficiência, a CIT se apoia na interação entre grandes plataformas com informações em nuvem. Estamos muito próximos da Microsoft com o Azure, do Google com o Cloud e também com a Amazon, com a AWS. Então todas as nossas soluções, elas extraem o máximo potencial dessas plataformas. E além disso, com a plataforma do CI&T Flow, a gente está super conectado também com o desafio de inteligência artificial com os vários LLMs. Por exemplo, que é LLM? LLMs são os Large Language Models, que são os motores e as engines que dão a capacidade de inteligência artificial generativa, a capacidade de você ter uma conversa natural com a máquina e ela te responder de maneira natural também. E isso suporta, num ciclo de desenvolvimento de soluções digitais, grandes avanços de eficiência. Por exemplo, a capacidade de antecipar e produzir código. Então, o desenvolvedor hoje, ele consegue ser muito mais eficiente, mais inteligente. Você consegue estabelecer andons, alertas para o desenvolvedor, onde pode estar algum tipo de risco naquele código. Então, a gente vem fazendo muito uso disso e integrado a essas grandes plataformas. Para Leandro Ângelo, o Brasil tem boas possibilidades para se tornar protagonista em tecnologias dentro da indústria 4.0. Considerando o Brasil como um país com o capital humano que tem, com a distribuição cultural que tem, o potencial da gente ser líder nesses mercados, o potencial que a gente tem de exportar tecnologia nesses assuntos é muito grande. E é fundamental que as lideranças das empresas, as lideranças do meio acadêmico que vem provocando tendências do que vem pelo futuro na indústria 4.0, de dedicar não só energia, mas garantir os investimentos adequados, a regulamentação adequada e nos posicionar para fora como referência em vários desses temas. Mas a minha percepção é que o Brasil ele pode ser protagonista em vários desses segmentos e a gente não deveria abrir mão de ser muito provocativo e direcionar os passos que a gente considera relevante para os próximos anos. Por causa desse talento brasileiro, o país precisa investir em capital humano, pois a competição em torno desses profissionais altamente capacitados vai muito além de qualquer fronteira. No Brasil, a gente tem excelentes universidades, que são celeiros de pessoas de muita competência, muito inteligentes, e ao mesmo tempo que tem essa geração, essa formação vindo, a demanda é muito grande, e não só por ser uma demanda grande, é uma demanda global. Hoje um profissional ele pode estar daqui do Brasil exportando tecnologia para qualquer lugar do mundo. O povo brasileiro, um DNA nosso que é muito forte, é a capacidade de ser problem solver, de resolver problemas, e também a capacidade criativa. Então, esse eu considero que são dois pontos muito fortes sobre o brasileiro poder se posicionar para fora como um protagonista no mercado de tecnologia. A gente vê que o Leandro Ângelo ele fala sobre capital humano, aliás o Bruno fala, né, com base na entrevista, fala sobre capital humano. Vamos guardar esse tema aqui que eu quero lhe fazer uma pergunta já, professora. Mas, Guilherme, antes, ele fala sobre desenvolvimento de tecnologia, Brasil ser protagonista, e aí cai um pouco naquilo que a gente já disse aqui no primeiro bloco, que é o Brasil produzir a tecnologia junto com a digitalização, junto com a informatização, enfim, seja qual for o nome dessa transformação digital.
Isso está acontecendo ou não está acontecendo? Olha, esse recorte dessa empresa aí é um exemplo muito bom do que eu comentei logo no início do programa, né? Ou seja, você desenvolve a tecnologia, gera emprego, é um exemplo muito, muito feliz esse dessa empresa. E ali ele foi mais explícito na questão de onde eu uso o IA, por exemplo, né? E ali, sim, realmente, ali faz uma diferença, inclusive porque determinados processos são naturalmente insalubres, né, vamos dizer assim. Então, assim, você usar esse tipo de tecnologia, né, nesse sentido é perfeito, na minha opinião. Você veja essa questão da digitalização. Eu tive a oportunidade de atuar na indústria também por 17 anos, na Volkswagen do Brasil, antes de migrar para a área acadêmica. E eu acompanhei isso muito de perto também. Né? Eu ingressei na indústria como montador de produção e saí como gestor de unidade, um cargo executivo lá. E eu vi todo esse processo acontecendo aqui no Brasil. A gente está falando assim, quando veio esse esboço de digitalização, e eu tinha acabado de chegar no departamento de engenharia, foi ali final da década de 90, veio junto todo esse pacote tecnológico relacionado à automação industrial e tudo mais, né? Inclusive, a minha mudança de área dentro da empresa foi um desses motivos, por conta dessa tecnologia nova que estava chegando. E isso caiu muito naquela direção que a professora falou, quer dizer, nós não trabalhávamos com isso na ocasião, eu mesmo sou um engenheiro mecânico de formação e essas coisas caem no colo da gente para trabalhar. Então, é curso, é treinamento, etc. Mas isso é uma iniciativa de uma multinacional, percebe? Aqui a gente tem um exemplo maravilhoso de uma empresa que era uma startup, que na época nem era essa expressão que a gente usava, e está aí hoje uma empresa de sucesso. Quando nós olhamos de novo, agora vamos voltar para essa questão da neoindústria, né? Neoindustrialização aí, e eu vejo esses aportes em micro, pequenas e médias empresas, eu acho isso ótimo. Acho isso muito bom, porque essas empresas realmente elas precisam de um apoio, de algum tipo de suporte para poder alavancar, falando em termos de tecnologia. A consequência disso, de novo, né, a gente não tem uma visão clara disso, mas eu volto a insistir assim, falo muito com meus alunos isso, né, a questão de você ter que se reinventar o tempo inteiro, até nós professores, né? Você pega disciplinas como processo de fabricação, automação industrial, que parece que é a mesma coisa, né? Quando você olha para um chão de fábrica, quando aqui a gente está falando de alta tecnologia, você não tem como dissociar uma máquina de transformação de algum robô, atuador, alguma coisa acontecendo ali. Essas coisas não vêm mais na cabeça da gente, né? Só que do aspecto do ensino, você trabalha com formalismos matemáticos, por exemplo, que eles não se conversam diretamente. Então, você precisa das duas, ou verbalizar o que está acontecendo do aspecto fenomenológico para ter uma esperança que o seu aluno está entendendo o que você está falando, ou você precisa modernizar o ensino para fazer essas duas áreas realmente se comunicar. E aí a gente está falando de uma matemática mais moderna, da predisposição do docente querer se atualizar também nesse sentido. Então é um movimento complexo que demanda assim, iniciativas não só individuais, mas volta a esbarrar numa coisa que eu insisto muito nessa tecla. Assim. São coisas que precisam ser olhadas com carinho do aspecto de plano de desenvolvimento de país. São coisas que a gente precisa entender a direção de curto, médio e longo prazo que a gente está falando aqui, essa coisa de daqui 3 anos eu tenho que digitalizar X% da minha indústria. Como fazer isso? Mas fazer isso de forma robusta, ou seja, para que a gente não tenha lá na frente ter que refazer ou corrigir algo que por alguma razão ficou pelo caminho. E aí eu quero a palavra da professora Terezinha, porque a gente está falando aqui de trabalhos de matemática, por exemplo, ele cita matemática, toda vez que alguém fala de matemática, que é preciso ter matemática nesse programa, eu simplesmente entro em pânico, né? Eu entro em pânico. E aí aproveita a perguntar, né? Para perguntar qual é o papel do meio acadêmico nessa formação vamos dizer, de
de um novo perfil de trabalhador? É isso mesmo ou não? Como é que fica a massa trabalhadora, a classe trabalhadora, o trabalhador nessa questão da digitalização? A gente já sabe que, enfim, precisa de formação, mas eu quero ouvir, professora. Olha, eu entendo que o processo econômico de uma nação, de um país, ele precisa da orientação política, de Estado, mas ele precisa também do estofo fundamental dos setores investidores. É o capital que vai sustentar esta reindustrialização, uma neoindustrialização. Então, eu acho que é nesse sentido que ainda deve alguma coisa ser explicada, porque não é só um projeto de Estado, não é uma proposta de governo. Precisa haver os investidores, entende? Precisa ter um investimento que vem de determinadas setores produtivos, de investidores, de... Cadê a nossa? A gente só lembra que naqueles números que eu dei lá de 186 bilhões, parte deles, acho que é alguma coisa em torno de 80 e poucos bilhões, eles vêm justamente do setor privado, não é só investimento estatal. Isso é muito importante. Esse setor não pode ser um investimento exclusivo do Estado, não pode. Porque senão vai privilegiar certos setores e o restante do país continuar realmente numa situação muito, muito ruim, muito de miséria. Tá? Então, eu tenho um pouco de... Eu tenho, assim, quase ressalva, sabe? Com relação a este propósito. Tá? E outra, a criação de uma neoindústria, com toda essa exigência que é posta, eu ainda pergunto se nós temos essa competência toda, né? Então, aí a universidade, sem dúvida, cumpre o papel, mas ela é suficiente ainda? Ela é suficiente? A nossa cabedal? E outra, nós vamos reproduzir algo que já está pronto? Não, né? É outro sentido, né? Sobre isso a gente vai falar mais no próximo bloco, sobre justamente o papel de institutos de ensino, enfim, de formação de universidades. Transição de bloco agora aqui no programa, né? No próximo a gente vai... Gostou do trocadilho, né? A gente vai falar sobre o que a reportagem do Bruno Mascarenhas trouxe, né? E que a gente vem conversando aqui, que é preciso qualificar humanos. Então a gente volta já. Transição está de volta. O tema hoje é transformação digital da indústria. Eu tenho aqui os nossos especialistas, a professora Terezinha, o professor Guilherme também falando sobre esse tema, né? Sobre a transformação digital da indústria, enfim, essa nova fase, o programa Nova Indústria Brasil com a proposta de digitalizar a indústria em pelo menos até 50% até o ano de 2033. E a professora falava agora há pouco aqui, durante o intervalo, sobre um aspecto interessante, que a sociedade brasileira, o sistema brasileiro, na verdade, ele é segmentado, não é? Então você tem uma universidade aqui, você tem a indústria aqui, você tem um outro ponto ali e tal. E aí isso nos remete a fazer uma reflexão de que ao longo dos tempos a gente nunca teve uma política de fato de Estado que fosse continuada. É esse o problema, professora? É uma política de Estado, tem duas questões. A política de Estado que fosse suficientemente abrangente para dar conta de um país deste tamanho e com as suas diferenças regionais muito profundas. Então, veja, a sociedade brasileira, ela não é uma coisa, ela é múltipla, ela é complexa, ela tem uma regionalização muito forte e, no entanto, nós somos o Brasil. Nós somos um país, nós somos uma nação, nós somos brasileiros. Não é? Há algo em comum, tá? Mas, porém, existem regionalidades e isso dificulta muito aquilo que
por exemplo, eu estou pensando nessa formulação da política de Estado. A política de Estado tem que dar conta disso. Né? Ela tem que dar conta dessa multiplicidade e dos diversos segmentos da sociedade. Então, veja, a questão da educação, ela não pode ser só universitária para dar conta da formação de uma classe trabalhadora formada para lidar com essas tecnologias mais avançadas. Não é só a universidade. Tem que vir na base também? Com certeza. Como é que é? Com certeza. Ela tem que ser de base, para que a gente não se assuste quando fala, por exemplo, em cálculos matemáticos, e a gente lembra que fugiu da aula de matemática. Que eu não entre em pânico. Que eu não entre, e eu também. Não é? Então, a formação de base ela não pode ser dispensada. A leitura, a matemática, todas as áreas. Entendeu? As humanidades, então e outra, de tal modo que a mente nossa, de cada indivíduo, pudesse dar conta de modo simbiótico, de uma simbiose tranquila, natural, de ter acesso a vários campos desde da nossa infância, para que sim, na vida adulta, você faça a opção, quero ir para essa área, quero ir para aquela. Não pode dar conta só a universidade. A universidade recebe um aluno que tem que ter um histórico de agregação de saber. Ele não vai se formar só na universidade. E eu digo mais, eu acho que nós temos uma sociedade também que ela é muito dispersa, os esforços são dispersos. A educação parece que vai para um campo, a política vai para outro, trabalhos culturais, elas não há uma... Pensamos naqueles países sem ficar tentando copiar ou emular ou ficar com inveja de. Mas os países tradicionais europeus, eu acho que eles têm uma forma da formação do indivíduo, da cidadania, que é muito mais ampla, ela é muito mais versátil, enquanto que nós ficamos muito presos às nossas. Esse tipo de educação, por exemplo, resolveria, que vou citar o meu exemplo de novo, na brincadeira que eu fiz aquela hora, né? Do pânico. Do pânico de matemática. Eu, como jornalista, locutor, apresentador, eu jamais iria para a área de TI. Se eu tivesse essa educação de base, tivesse na base essa formação, eu poderia sim. Você não se assustaria tanto de dizer, imagina isso, jamais. E você, Guilherme, o que diz? Eu acho que é bem por aí. Aqui, o Brasil, nós criamos uma... Eu não sou tão bom com as palavras quanto a colega aqui. Eu tudo tendo a chamar de cultural, não é bem isso, né? Mas assim, o fato é que a gente carrega uma coisa que... do aspecto de sociedade, na amplidão do tema, e você tocou numa coisa muito importante, essa questão do regionalismo, assim, as coisas são diferentes. Eu me lembro na época que a Ford tentou instalar uma fábrica lá em Camaçari, foi uma grande dificuldade, passou muito por essas questões regionais. Você teve que levar muito profissional daqui, do estado de São Paulo, para lá, até fazer a coisa acontecer. Então, não foi um processo de chegar, pôr uma fábrica e vamos produzir, contratar mão de obra local e estamos produzindo. Eles tiveram grandes dificuldades lá. Mas o meu ponto que eu queria reforçar aqui, o que a professora já falou, é essa questão da universidade enquanto agente para resolver o problema de tudo. Assim, o tipo joga na conta da universidade, que a universidade resolve. Não, mas tem uma coisa que pesquisa. Tem uma coisa que as pessoas, tem uma coisa que ela é tão importante e as pessoas, assim, pelo menos não se ouve falar sobre. É o que as pessoas querem para si mesmas. Então, passa por essa questão da aptidão. Então, assim, há pouco vimos um exemplo aí sobre uma pessoa que tem desejo de ser um robotista. Hoje pela manhã, eu tenho um aluno que eu estou orientando lá no Canadá, junto na Universidade Politécnica lá de Montreal, e eu, antes de vir para cá, eu falei, como estão as coisas aí em tudo que está se falando aqui no Brasil, com essa coisa de neo-indústria e tudo mais. E a gente começou a entrar nesse assunto. E o Canadá, nesse sentido, ele é um país muito interessante. Por quê? Porque o canadense não tem essa visão de que eu preciso ir para a universidade para ter um bom emprego, coisa do tipo.
é muito mais ligado assim a essa base forte que vem lá do ensino fundamental, do médio. Depois a gente entra ali, fazendo meio um paralelo aqui, essa questão dos nossos institutos técnicos aí, as FATECs e coisas assim. Cada profissional com a sua aptidão dentro da área que precisa contribuir. Então, essa é a visão que se perdeu. Hoje o caminho eu preciso ir para uma universidade porque eu preciso ter um diploma para me colocar no mercado de trabalho. Não interessa em qual seja o ofício. Então, é uma coisa assim que não é por aí. E aí a gente cai naquela assim, a gente refaz aquela sua pergunta, né? O que eu quero ser, né? O que eu posso ser. Por exemplo, não é? Sim. O que eu posso ser dada... E você fez a brincadeira aí com a matemática, né? Mas isso passa muito por aptidão mesmo. Então, não é porque uma pessoa não tem uma aptidão numa área que ela não vai ser excelente em outra. Assim, um país continental como o nosso, ele precisa de pessoas em todas as áreas. O importante é que a pessoa, no exercício do ofício dela, que ela seja competente, que ela faça o melhor que ela puder fazer. Então, eu acho que o problema é esse. Então, assim, você tem uma falta de procura. O Senai tem, vamos dizer, um ensino de excelência desse aspecto tecnológico aí, né? As pessoas, não, eu quero ir para a universidade. Quero ir para a universidade. Não quero ter uma formação técnica, eu quero ir para o Senai. Desculpa, eu quero ir para a universidade. Mas por quê? Aí cai nisso. Porque eu preciso de um diploma para ir para o mercado de trabalho. Eu arriscaria a dizer para você que 5, 10% dos meus alunos formados vão realmente trabalhar com engenharia. A grande maioria está indo para o setor de serviços, para banco, principalmente consultoras de investimentos. Isso não é de agora. Se você pega outras instituições, isso também acontece nelas. Ou seja, porque tem-se um entendimento que, por ter facilidade com exatas e uma formação em engenharia, eu vou galgar qualquer emprego no mercado de trabalho. Tudo bem, mas aí começa a dança, uma espécie de dança das cadeiras, né? É o profissional certo no lugar errado. Então você pega um engenheiro para trabalhar de automação de processos administrativos no banco, sendo que ali poderia ter um profissional de processamento de informações, por exemplo, de engenharia da informação, por exemplo. Então você começa a criar uma situação que a gente tem hoje, e é muito evidente assim, olha, eu tenho um diploma na área X, mas nunca exerci. Ocorre muito isso. Né? Eu falei da política de Estado porque, assim, é uma característica, inclusive, que a gente percebe que é não sei se de outro país, vou falar aqui do Brasil, né? Mas, assim, de políticas serem descontinuadas muda o governo. Então, você tem políticas de governo, não de políticas de Estado, e principalmente no que a gente viu nos últimos tempos, não é? Até nos 4 anos do governo anterior de desinvestimento, não só na indústria, como já vinha ocorrendo, mas também no setor de pesquisa, de ciência, na educação, enfim, por questões ideológicas. Né? Por isso que a gente não tem uma política de Estado, foi essa colocação que eu quis fazer. Agora, já que a gente está falando, assim, por exemplo, de Senai, de universidade e precisa da educação de base, assim, a gente costuma fazer isso todo programa aqui, a gente sabe que tem gente que fica lá assistindo e fala assim, mas para eu... Por exemplo, a transformação digital. Tem Campos, a gente mostrou 2 reportagens, desenvolvimento de tecnologia e tal. O que eu faço? Eu estou lá em casa, a professora está assim, procurando emprego, querendo saber o que eu vou fazer da vida. Isso me interessou. Que curso eu procuro? Qual é o caminho que eu tomo? Vou procurar o Senai? Vou para a universidade? Que dica? Vamos usar dica de ouro aqui para quem está nos assistindo. Olha, eu acho que pensando no ensino básico, tá? Eu acho que essas questões elas já poderiam ser... Eu não sou pedagoga, né? Não sou. Então, mas eu acho que elas poderiam ser iniciadas desde pequeno. Desde pequeno. Não estou dizendo que o sujeito vai dizer, mamãe, eu quero ser pianista aos 6 anos de idade, né? Eu quero ser engenheiro, enfim, não é isto. Mas... dar à educação uma diversificação de tal ordem que não fica estranho a criança ela crescer com a ideia de o que você quando crescer, sabe? Aquela coisa que, mas sem pânico, não pode ser assim, mas insistir que a abertura ao mundo é por
por demais aberto, é por demais diversificado. Existem inúmeras coisas que podem ser feitas. Enfim, isso deveria ser discutido a partir, para mim, da educação básica. Para que a gente não chegue aos 14, 15, 18 anos e fale assim, o que eu vou fazer da vida? Sabe, é você já ir mostrando que é possível você fazer alguma coisa, porque tem inúmeras coisas. Por exemplo, falar para uma criança, meu pai é engenheiro, a minha mãe é dona de casa, sei lá, como se costumava falar, não sei se ainda fala assim. Então, são coisas diferentes no mundo, né? Que você pode ser. Eu acho que isso pode ser uma formação básica. Não sei se eu estou ficando... E para quem está começando, enfim, mergulhar nesse mundo, qual a dica que você dá? A questão de tecnologia, sim. A transformação digital na indústria. Quero lidar com os processos que vêm por aí. As indústrias elas vão ser digitalizadas, enfim, vão vir novas tecnologias. E eu quero ingressar nesse mundo. Começo por onde? Começo aprendendo a matemática, por exemplo? Essa é uma coisa que o Brasil tem, essa coisa eu não entendo porquê, mas enfim. Essas pautas de alta tecnologia e como transformação digital aí, um dos pilares é matemática. Não dá para você trabalhar com isso, a não ser que você seja um usuário. E o que tem muito no Brasil, que é uma coisa assim que, de novo, eu gosto sempre que posso ser ouvido, chamar atenção para isso. A gente não pode ser um mero usuário consumidor de tecnologia, que a gente vai continuar com esses problemas estruturais que a gente está comentando aqui. Nós precisamos desenvolver tecnologia. Para desenvolver, precisa ter esse tipo de competência do aspecto curricular. Agora, se você vai, por exemplo, se você tem aptidão, eu gosto muito de usar assim. Faça o que você, primeiro, gosta de fazer. Eu falo muito isso para meus alunos, né? Porque você trabalhar no mínimo 8 horas por dia, 5 dias, às vezes 6 da semana, fazendo algo que você não gosta, é uma coisa bem complicada. Então, assim, escolha, né, e do aspecto da engenharia, ela é gigantesca, assim, do aspecto de opções, escolha algo que você realmente goste. E tem essa questão de um trabalho de aplicação, que é tão importante quanto um de desenvolvimento, por exemplo. Está muito ligado ao perfil da pessoa. Você falou agora há pouco, né? O aluno, a aluna, ele chega na universidade com uma bagagem. Ele não vai ingressar na universidade para aprender coisas do zero lá, não é assim. Então, quem constrói esse caminho até uma universidade que realmente quer trabalhar com coisas do aspecto de desenvolvimento, já vem com isso bem enraizado. Eu gosto de alta tecnologia, mas eu gosto de aplicar. Eu gosto de aplicação. Então, o Senai ele é excelente, faz melhor que a universidade, na minha opinião, e faz mesmo. É um bom caminho. É melhor equipado para fazer isso do que uma universidade. Professor, muito bom conversar com vocês hoje aqui. Quero agradecer demais a presença nessa conversa que poderia durar, não 2 dias, como eu falei agora há pouco, mas acho que umas 2 semanas, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Queria agradecer a vocês aqui por essas, enfim, informações muito importantes. Agradecer a você também que nos assistiu até aqui. Infelizmente, a gente chegou ao final desse episódio do Transição. Convido mais uma vez para as redes sociais, @RedeTVT, no nosso canal do YouTube, para ver e rever esse e todos os outros quase 90 programas das 3 temporadas do Transição. A gente se vê no próximo programa, então, até lá.